Dicas de saúde vocal. Bom, gente, perdão por esse tempo que eu fiquei um pouco sumido aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Glauber Felipe. E nesses últimos dias, depois do kit vocal de Tudo Por Ele, eu tive um pouco sumido por causa de uma bronquite que eu tive devido a uma reação alérgica que é ao pólen do cedro, aqui no Japão, onde nós moramos, minha esposa e eu. E de tanto tossir, eu cheguei a ter uma inflamação nos meus brônquios, então fui medicado, fiquei sem voz por algum tempo, tive que me ausentar daquele tipo de demanda vocal para cantar por algum tempo. Então agora estou voltando. E antes de a gente começar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de dizer que logo o kit vocal da canção Ele Me Amparou, de Daniel Ludwig e Ministério Faces, estará disponível aqui no nosso canal. Então obrigado, e você que está chegando agora, e por favor, não se esqueça de se inscrever, confira se a sua inscrição continua ativa, porque o YouTube, pelo incrível que pareça, ele está excluindo algumas inscrições, então já verifica rapidinho se a sua inscrição está ativa. Bom, antes de a gente começar a falar aquilo que é mito, aquilo que é verdade em relação à saúde vocal, principalmente naquilo que entra pela boca da gente antes de cantar, durante ou depois, eu gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos, tá? O primeiro deles, o nome laringe, o nome esôfago e o nome epiglote. 3 nomezinhos diferentes, talvez seja diferente para você, mas para a gente que é da área do canto, é muito importante que você aprenda e saiba do que estamos falando. A laringe e o esôfago, dentro aqui do nosso pescoço, eu vou falar de maneira mais didática possível, ok? São 2 tubinhos, eu vou falar assim, que tem dentro da garganta. Um mais à frente, que faz parte do sistema respiratório, é a nossa laringe, e o outro atrás, que já faz parte do nosso sistema digestório, é o esôfago. Logo acima da nossa laringe, existe uma válvula de material cartilaginoso, ou seja, o mesmo materialzinho de orelha, da pontinha do nariz, que é chamado de epiglote. A epiglote, ela é uma válvula que se fecha quando nós ingerimos líquidos ou alimentos. Já imaginou aquela feijoada do final de semana, aquele churras, maravilhoso, que o brasileiro tanto gosta, entrando no seu sistema respiratório? Então não dá, né? Então o que acontece? Todas as vezes que nós engolimos, seja uma água, tá? um refresco ou um alimento, a sua língua entra em movimento e a base da sua língua, em contato, em comunicação ali com o seu sistema nervoso central, a língua diz assim, sistema nervoso central, tá indo alimento. Aí o sistema nervoso central fala, ô epiglote, tá indo alimento aí, epiglote, fecha. Aí a epiglote, ela funciona como uma tampa na sua laringe. E quem logo está ali na laringe, bem aqui nessa região, nessa caixinha aqui que é uma laringe, acima da traqueia, nós temos as nossas pregas vocais. As pregas vocais que vibram para poder gerar o som da sua fala ou do seu canto. Então, quando a epiglote fecha, aqui a nossa laringe, então significa que os alimentos são desviados, sistema digestório, através do esôfago. E os alimentos eles vão diretamente para o seu estômago. Isso significa que as nossas pregas vocais, elas não têm qualquer tipo de contato físico com líquidos ou alimentos. Então aqui é que está o X da questão. E a pergunta com essa informação que nos surge é, então por que beber ou comer alguma coisa assim, será que existem alguns tipos de alimentos que fazem mal para a voz? Então essa é a questão. A voz, ela não depende única e exclusivamente das nossas pregas vocais. Existe todo um sistema fonatório da qual as pregas vocais fazem parte, mas ela não é exclusivamente o motor da sua voz. Ela não funciona sozinha, ela depende de alguns outros órgãos, ela depende
de uma série de fatores respiratórios, músculos, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Não são os alimentos ou os líquidos em contato com pregas vocais que vão fazer um bem ou mal para a sua atividade vocal, até porque eu acabei de falar que eles não entram em contato com suas pregas vocais. O que acontece então é o seguinte: esse líquido ou esse alimento que você está ingerindo, ele vai diretamente para... Perdão, acho que entrou um mosquito aqui. A few moments later. O que acontece na realidade é que esse líquido ou alimento que vai diretamente para o seu estômago, depois de algum tempo, quando ele entra em processo de digestão, o resultado dessa reação química pode trazer excesso de secreção ou excesso de acidez através do seu esôfago, diretamente aqui para a região da sua laringe. Então isso pode ocasionar alguns probleminhas ou alguns desconfortos. Já aconteceu de você estar, de repente, cantando logo depois de ter comido algum certo tipo de alimento e você ficar com um pigarro? O que é pigarro? Aquele na voz, algum pigarro forte antes de você cantar? Ou então aquela sensação de queimação na garganta? Então, dependendo do tipo de alimento que você ingere, isso pode atrapalhar a sua performance vocal. Então eu gostaria aqui rapidamente de sequenciar, tá? Eu não vou colocar em ordem, mas eu queria enumerar alguns tipos de alimentos que podem ocasionar um aumento na sua secreção. Então isso pode acabar vindo através de refluxo até a região aqui da sua laringe. Então, como está vindo por baixo e não aqui por cima, então a epiglote não vai funcionar. Lembra que eu dei a dica da língua? Então, como está vindo por baixo, a língua não tem mais participação nisso. Então, desta forma, se a língua não está tendo participação, a base da língua, né? A epiglote ela não vai funcionar, ela vai permanecer aberta. Então esse alimento ele vem, né, essa secreção, alimento não, essa secreção ou esse líquido com essa acidez, né, ou seja, com pH em meio mais ácido, ele vai vir e vai escorrer e pode acessar a região da sua laringe, onde estão situadas as suas pregas vocais, trazendo um desconforto. Então quais são esses tipos de alimentos? Vamos a eles. Leite e derivados, tá? Então vamos lá: leite, queijo, nata, requeijão, iogurte, né? Escreva aqui nos comentários que outros derivados de leite, né, eu esqueci de citar aqui. Você pode escrever aqui, eu vou responder você também. Então, geralmente, tudo que é derivado do leite é um problema para nós. Vamos lá: alimentos gordurosos, frituras. Né? Então você come aquele pastel frito assim antes de cantar, né? Algumas igrejas têm algumas barraquinhas que vendem alguns alimentos, né, e fritam ali. Então procure substituir a fritura pelo assado, é bem melhor, ok? O que mais? Chocolate. Então o chocolate, claro que tem o mais escurinho, né, que ele tem uma concentração menor de leite, mas mesmo assim, independente se é o chocolate normal ou convencional, ou se é o chocolate branco, existe uma concentração muito grande de gordura hidrogenada, principalmente o chocolate branco. Então evite comer chocolate antes de sua atividade vocal. Vamos falar também sobre líquidos com maior concentração de acidez. Então ali, ó, refrigerantes, tá? Água tônica, água gaseificada, qualquer tipo de líquido que possua o seu pH abaixo de 7.4, tá? 7.4 é o ponto ali de neutralidade. Tudo que está acima é um meio alcalino, mas tudo que está abaixo desse 7.4 vai ser um ambiente mais ácido. Então, inclusive, existem algumas águas minerais que elas têm o pH abaixo do pH neutro, então elas vão acabar te dando mais vontade de beber água ao invés de matar a sua sede, tá? Então tome cuidado com líquidos muito ácidos. E aqui também vão entrar refrescos, tá? Ou sucos de frutas. Ah, Glauber, mas fruta não é natural? Não vai ter, não teria efeitos colaterais. Ok, mas aqui nós estamos falando sobre o pH para o cantor. Se você não canta, se você apenas participa no auditório da igreja, então fique à vontade.
Mas se você canta, procure não ingerir limonadas, tá? Ou sucos de laranja, principalmente se estiverem em níveis bem concentrados os seus extratos, tá? Evitem, antes da sua atividade vocal, ingerir esses tipos de refresco. Outra coisa, a cafeína. Eu não estou me referindo exatamente ao café, a beber café, mas a cafeína que está presente no café, a cafeína que está presente em alguns medicamentos para dores de cabeça, a cafeína que está presente em muitos chás, ok? Então o que você deve fazer? Procure ingerir café descafeinado. Mesmo assim, não é legal tomar café antes da atividade vocal. Chás, procure por chás descafeinados também, tá? Aqui no Japão tem chás e tem escrito assim, quando não tem cafeína ele vem escrito no cafeína. Então não compre ou não ingira alimentos ou líquidos que possuam cafeína em sua composição antes da sua atividade vocal. Alimentos também muito adoçados, ou seja, evite o açúcar. O açúcar também vai aumentar a quantidade de secreção no teu aqui no teu sistema, tá? Podendo trazer para o teu trato vocal. O que é trato vocal? É essa região aqui acima da nossa epiglote, tá? Então ele pode acabar trazendo para a sua região de trato vocal. O trato vocal ele começa aqui desde a boca, quando você engole, ali a parte da faringe até antes da entrada nas pregas vocais, na epiglote, até a epiglote ali, trato vocal. Então evite açúcar, ok? Então vamos evitar isso também. Também gostaria de falar sobre algumas especiarias muito conhecidas e que inclusive fazem bem para a voz, mas o momento de ingeri-las é que é errado. Então vamos falar sobre algumas delas, ok? Olha lá, própolis. Própolis, excelente antibactericida, anti-inflamatório, anti-infeccioso, né? Se você estiver com alguma afta, você pode fazer algum bocejo com própolis, ele vai ajudar a sanar, né, essa sua feridinha, né, que é a afta, mas o momento é errado. Então olha lá, própolis, gengibre, cravo da Índia, que é aquela florzinha seca que você coloca em cima das sobremesas, que é o famoso beijinho no Brasil, certo? Alimentos ali, ou especiarias à base de mentol, tudo que puder estar aliviando a sensação de dor, ela vai se transformar em uma máscara da sensação de dor. Então, se antes de você cantar, você ingerir alguns desses tipos de alimentos, né, ou especiarias, como é o caso ali do cravo da Índia, gengibre, você vai mascarar a sensação de dor. Mascarar a sensação de dor. Isso significa que você vai estar cantando, vai estar ali arrebentando, vai estar gostando. Quando passar esse efeito anestésico, você vai sentir a sua voz gritando ali, né? Você vai ver que passou um pouquinho dos seus limites. Então, qual é a nossa indicação para todos os alimentos que eu falei anteriormente, que é leite, derivados, etc. E essa parte desses tipos de alimentos que possuem efeito anestésico. Não é que você, cantor, seja proibido de tomar ou ingerir esses alimentos. Eu falei cantor agora, mas me veio à memória também aqui pessoas que trabalham e utilizam a voz como atividade profissional. Então, radialista, apresentador, locutor, preletor, professor, pastor, cantor, parece que tudo termina com OR, né, no final. Para todos esses profissionais da voz, vocês não são proibidos de comer essas coisas, mas devem comer depois da sua atividade vocal e não antes. Essa é a grande sacada. Então, coma depois, certo? Agora, Glauber, poxa, falou-se tanto de algumas proibições, alguns alimentos. Quais são aqueles que são legais, assim, para o cantor? Muito simples. É só você lembrar da maçã e da pera. Essas primas, eu chamo de primas, certo? Você pode ingeri-las à vontade, tá? Agora, claro, que você deve aproveitar essa propriedade de mastigar a pera ou a maçã. Então, esse movimento de
ele vai ajudar a fazer alguns exercícios aqui em alguns dos seus articuladores. Então não adianta você triturar no liquidificador, peneirar e tomar apenas o refresco, porque você estaria aproveitando apenas a propriedade adstringente do líquido que pertencem a esses frutos. Então, olha, mastigação é muito importante. A massa desse fruto, no momento em que você estiver engolindo, vai ajudar a remover esse excesso de secreção. E em terceiro lugar, esse líquido, né, que é o líquido do fruto, que ele possui propriedades adstringentes. Inclusive, se você tiver, né, com aquela sensação de mau hálito, ou se você comeu algum tipo de alimento em algum momento e não deu tempo de escovar os dentes, tá? O dia sem escovar os dentes, se você comer uma maçã, já vai ajudar um pouquinho, né, a remover esse tipo de sensação ruim, né, se você não escovou os dentes, ok? Glauber, já que você falou sobre escovar os dentes, a gente pode escovar os dentes antes de cantar? Olha, existe um lado positivo e um lado negativo em escovar os dentes antes de cantar. Então você vai tomar a decisão. Eu vou dizer quais são esses dois lados da moeda, tá? O lado positivo: quando você escova os dentes antes de cantar, você vai colocar ali no momento que você estiver cuspindo, né, na pia, você vai colocar para fora uma grande quantidade de secreção. Então esse é o fator positivo, que você vai cuspir isso que poderia estar te causando um incômodo aqui no seu trato vocal, ok? Como, por exemplo, aquele pigarrinho. Agora, o lado negativo são os produtos que estão ali dentro, inseridos na pasta do creme dental. Então, geralmente, eles são mentolados, tá? Então, podem causar efeito anestésico para a sua voz. Efeito anestésico, então você vai acabar abusando durante o momento de cantar, certo? E depois que passar esse efeito anestésico, você vai sentir que não foi um bom negócio. E a outra situação relacionada a esse ponto negativo de escovar os dentes antes de cantar são esses produtos que eles colocam para manter a sua boca com um hálito bom por mais tempo. Isso significa o quê? Que é porque ele vai ressecar um pouco da mucosa que tem dentro da sua boca. Então, ressecar não é algo legal para o cantor, certo? Então isso não é legal. Ok, falamos do bom, que era a maçã e a sua prima pera, e vamos falar um pouco sobre hidratação agora. Eu já tenho um vídeo específico sobre hidratação, tá? Eu vou colocar inclusive um link aqui na descrição e um card aqui em cima agora. Se você clicar, você vai ter um vídeo completo que eu fiz sobre hidratação. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui. A água que você, cantor ou profissional da voz, bebe, ela não entra na sua laringe, ela não tem contato com suas pregas vocais. Por quê? Porque quando você bebe, você utiliza a sua língua também. Então a língua que manda uma informação para o sistema nervoso central e ele diz para a epiglote: feche. Então a água não entra em contato com as suas pregas vocais, tá ok? Então significa o quê? Que a temperatura do nosso corpo é suficiente para transformar as moléculas de H2O em umidade. Aí sim a umidade entra em contato com as suas pregas vocais, mantendo-as sempre hidratadas, e a ondinha de mucosa fica funcionando ali. Então não permite que suas pregas vocais fiquem ressecadas, e isso possa causar algum tipo de atrito, né, por ressecamento, atrito nas suas pregas vocais, e elas acabam inflamando depois. E o outro aspecto também é que se você bebe água em pequenas doses durante o dia, o seu corpo vai absorvendo essa água e vai jogando em formato de mucosa para todo o seu organismo. Beber água realmente é muito importante, mas você também não pode esquecer de uma dica muito legal, que é o mel puro. O mel sem a mistura com própolis ou outros tipos de especiarias. Então, como que você sabe se o mel é puro ou não? A minha avó e a minha mãe, elas ensinavam uma técnicazinha que você pega um pouco do mel, mela a cabecinha do fósforo e tenta riscar o palito de fósforo. Se ele não acender, é porque tem concentração de água ali, outras coisas que não vão permitir a combustão do palito de fósforo. Agora, se mesmo com o mel ele acender,
Show de bola! Então, o mel não tem restrições. Você pode tomar antes, durante, depois, em pequenas doses. Com certeza o mel, ele vai dar uma lubrificada bem legal no seu trato vocal. Então, fica aí também como indicação de boas coisas. Bom, se você ficou até aqui nesse vídeo, é porque você gostou desse vídeo, então eu peço que, por favor, você mais uma vez dê um like aqui no nosso canal. Você pode colocar também as suas perguntas, as suas dúvidas. Glauber, será que dá para comer esse tipo de alimento? E se eu comer esse daqui? Tá, então deixem todas as suas dúvidas aqui no comentário. Ah, Glauber, eu não sei o que comentar, então põe um emoji. Então assim, o algoritmo do YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai continuar te recomendando vídeos deste canal, ok, gente? E assim você vai poder receber mais vídeos como esse, com dicas vocais, vídeos também na parte de teclas, vídeos com kits vocais. Então deixa o seu like, deixa qualquer comentário, mesmo que seja com um emoji, dizendo assim, ó, tá? E se inscreva também no nosso Instagram, no nosso Facebook, que o link vai estar por aqui também. Então, muito obrigado, Deus abençoe você. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para ti. Compartilha para os teus amigos e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye!